Boa noite a todos. Por favor, lembrando de desligar seus celulares. Leitura de mensagem do livro Vinha de Luz. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. João 4:6. Quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes forem necessárias ao companheiro que nos magoa, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade aos que nos aborrecem, cooperando espiritualmente através da ação e da oração, a benefício dos que nos perseguem e caluniam, olvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos, guardando a fé no supremo poder como luz inapagável no coração, perseverando na bondade construtiva, embora 1000 golpes da maldade nos assediem, negando a nós mesmos para que a bênção divina resplandeça em torno de nossos passos, carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, recebendo adversários por instrutores, bendizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma à frente da esfera maior, convertendo a experiência terrena em celeiros de alegria para a eternidade, descortinando ensejos de servir em toda parte, compreendendo e auxiliando sempre, sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados, amando os nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa nenhuma de recompensa. Então, conheceremos o Espírito da verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Vamos fechar nossos olhos, esquecer o ambiente externo e vamos nos conectar, concentrar nas forças superiores que dirigem nossas vidas. Vamos alinhar nossos corações e mentes ao nosso amado Mestre Jesus. Que a esfera superior possa encontrar em cada um de nós a sintonia do real amor, para que possamos compreender os ensinamentos da noite. Que assim seja. Convidamos o nosso querido amigo Adriano Barba, que veio lá de Monverno, para proferir a palestra da noite, que tem o tema que vai falar sobre o perdão. Seja bem-vindo, Adriano. Obrigado, Marcos. Venho ali de Monverno, gente, não é lá de Monverno, não. Monverno é bem ali. Um meio de mineiro, mas é ali, entendeu? Graças a Deus nos encontramos aqui com vocês, com um acompanhamento espiritual que sempre nos acompanha, favorecendo as nossas reflexões, favorecendo os nossos pensamentos. Eu digo que a palestra, eu acho que todo trabalho nobre, ele nunca é um trabalho de uma só pessoa. Ele é sempre um trabalho em conjunto, mesmo que vocês estejam escutando somente a minha voz, vocês estarão certamente sendo acompanhados pelos benfeitores que estão fazendo aqui um efeito especial para poder conseguir, de algum modo, alcançar o coração de vocês, alcançar a mente. Quando a gente vai estudando o Espiritismo, as leis que regem a nossa natureza, que regem os nossos ambientes espirituais, a gente vai a cada dia mais compreendendo quão humilde, pequenos nós nos encontramos em todas as tarefas
a cada passo divisando, né, o grande trabalho que há por trás das cortinas, né, que nós não conseguimos perceber e muitas vezes a gente, num momento de vaidade, nós acabamos assumindo como sendo da nossa responsabilidade, que naturalmente não é, mas certamente que nós nos colocamos no esforço limitado, porque nos dias de hoje, né, ou em todos os tempos que a Terra já viveu, qualquer esforço, mesmo que pequenino, em prol do bem, é um esforço super bem-vindo, onde muitas vezes a grande maioria não se preocupa com o bem do próximo, não se preocupa em questões tão desafiadoras como é a questão do perdão. Nós vemos no Evangelho de Jesus que é muitas vezes uma questão muito repetida e é a única passagem do Evangelho que Jesus utiliza um número diretamente, assim dizendo, né, falando para a gente repetir tanto, falando as 70 vezes 7 vezes. Eu acho que é a única ação que Jesus pede para a gente repetir tantas vezes, né? Ele fala das bem-aventuranças, fala da humildade, de ser o menor e de tudo, mas quando se fala do perdão, ele pede uma repetição infinita. Ele, né, como educador e conhecedor das suas ovelhas, que somos todos nós, entendia que nós, nesse processo evolutivo, certamente iríamos nos machucarmos até alcançar uma liberdade, né, através da evolução das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e fundamentado, obviamente, nas nossas virtudes. Mas mesmo antes de Jesus vir à Terra, já falavam-se um pouco nessa questão do perdão, em outras palavras, em outro sentido, porque o nosso espírito, nós espíritos, temos essa necessidade ainda de nos perdoarmos constantemente devido à nossa natureza inferior ainda, aqui sem obviamente nos denegrir, né, nos colocar para baixo, mas é simplesmente vemos que ainda estamos muito aquém da angelitude, né, como os Espíritos nos informam, e a nossa vida diária, os nossos atos, a nossa convivência com o próximo, não nos deixa muita dúvida de tudo isso. E quando a gente fala do desafio do perdão, e a gente vê nas palestras espíritas, nos livros espíritas, está constantemente falando, repetindo, o perdão. Nós vamos trazer aqui algumas reflexões em torno dessa questão do perdão, também um pouco de honestidade da nossa parte, para poder enfrentarmos essa questão que já se faz muito tempo no nosso calendário, no nosso menu de trabalho, né? E a gente tem visto que tragédias imensas, complicações reencarnatórias têm surgido nos nossos caminhos por falta de perdão, ou por falta de trabalhar o perdão, ou de admitir que nós somos machucados, que ficamos com raiva do próximo, que muitas vezes no passado, talvez até aconteça que chegamos a odiar a pessoa por alguns minutos. Quando muitas vezes nós assistimos, ouvimos as palestras espíritas, pelo menos é o que eu sinto, e vocês poderão fazer análise de si próprios, é que quando se fala do perdão nas tribunas espíritas, muitas vezes acaba que saímos da casa espírita com uma certa culpazinha, pelo menos é o que eu sinto muitas vezes, porque o palestrante, o instrutor, coloca como se fosse uma coisa muito absurda nos dias de hoje, nas casas espíritas, nós nos sentimos magoados com o próximo e temos que perdoar, e não conseguir perdoar o próximo assistindo simplesmente uma palestra. É que coloca os benefícios, obviamente, que surgem do perdão, da nossa necessidade do perdão, e que é preciso fazer isso como se fosse um passe de mágica, num instante. E daí a gente se sente, obviamente, muito estimulado a fazer isso, mas a gente cai na rua e muitas vezes dentro do carro com os próprios componentes da nossa família, toda aquela mágoa,
aquele ressentimento ainda está ali dentro. Fala, meu Deus, eu estava ali dentro e o palestrante falou que isso ainda é coisa de espírito muito inferior, ou seja, não é bom, que a gente, né? Então acaba a gente sentindo uma certa culpa, porque por mais que gostaríamos de perdoar sinceramente, de passar a borracha naquele sentimento negativo que me confronta com minha mulher, com meu esposo, com meu vizinho, com a pessoa do passado, eu ainda não consigo. E por mais que eu queira colocar o espiritismo na prática da minha vida com aquela sinceridade de todos os momentos, eu acabo me magoando com um companheiro de trabalho na casa espírita. Eu acabo ficando com raiva de um, ficando com raiva de outro. E daí isso tudo muitas vezes vai ruindo constantemente a nossa moral, ruindo constantemente a nossa autoestima. E vamos nos colocando, mas olha, eu fico com raiva do Adriano, eu fico com raiva não sei de quem, estou com um comportamento de dificuldade com um com o outro, não mereço. E não consigo fazer bem, porque como pode, né, um palestrante espírita ficar com raiva de alguém? Mas eu vou dizer para vocês, eu faço algumas palestras espíritas e eu fico com raiva das pessoas. Fico sim, gente. Já fiquei com raiva de muita gente na minha vida. Não consegui, graças a Deus, odiar ninguém que me feriu, mas já fiquei com raiva, já fiquei chateado. E tenho dificuldades imensas ainda em perdoar as pessoas que me machucam. Essa já é a terceira palestra esse ano. Comecei o ano fazendo palestra sobre o perdão. E não foi eu que escolhi, gente. E vou fazer mais uma agora em março. E vai ser a última. Eu já falei para os espíritos. Não adianta mais pedir palestra do perdão. Mas eles falaram que enquanto eu não conseguir perdoar... todas as pessoas, eles não vão parar de me passar palestra sobre perdão. Então, vou fazer palestra aí mais uns 10 anos seguidos de perdão. Não é exagero. Porque, ou seja, nós nos ferimos muitas vezes. E o que acontece com todo esse... muitas vezes a gente acaba não assumindo as nossas fragilidades, as nossas necessidades, o nosso estado atual evolutivo, sem obviamente nos diminuir ou nos aumentar, porque assumir certas mazelas nossas não é ser pior do que somos, porque o que é isso, assumirmos ou não assumirmos, nós seremos as mesmas pessoas. O que gostaríamos que pudéssemos aprender é entender o que somos para trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, que precisa ser tratado. Nós somente tratamos as nossas doenças e as nossas enfermidades quando descobrimos quais são elas. Não dá para sair tomando medicina, comprando medicamentos nas farmácias e pedir se não houver, ou seja, um diagnóstico daquilo que estamos sofrendo. No que se tange às nossas necessidades espirituais é a mesma coisa. Se nós continuarmos a fingirmos que não estamos feridos e que ninguém é capaz de nos ferir ou nós ferirmos o próximo, vamos então, ou seja, continuar numa vida de faz de conta. Se você se você ainda não consegue colocar 100% do Evangelho de Jesus Cristo em prática, se de um nível de 1 a 10 você consegue colocar só 5 do Evangelho de Jesus em prática, significa que nós ainda nos ferimos. Agora, se você consegue colocar 100% do Evangelho de Jesus na prática, na vivência, aí certamente você nunca vai ser ferido. Jesus Cristo nunca foi. Os espíritos superiores, talvez reencarnassem na Terra hoje, seria raramente ferido. Mas a gente acaba ouvindo alguns exemplos, bem leves comparado com os nossos. Francisco de Assis, Chico Xavier, houve alguns ferimentos ali, leves comparado com aqueles que a gente vive, mas houve porque não eram espíritos perfeitos. E daí nós vivemos em comunidade que é preciso trabalhar tudo isso, mas... se assumirmos de que um passista,
de que um palestrante, de que um diretor de casa espírita está magoado, está tendo dificuldade de perdoar alguém, a gente fica muito surpreso e até chocado. Mas, nossa, você viu lá a Marili, ela tá com uma certa coisa, com não sei com quem. Simplesmente ela é um ser humano como todo mundo. Não é porque ela trabalha na casa espírita ou deixa de trabalhar na casa espírita que faz ela um anjo intocável, né? E daí, ou seja, o que acontece? Nisso tudo cria faz de conta que ninguém está ferido por nada. Que todo mundo ama todo mundo, entendeu? E que dentro da casa espírita é aquela harmonia, que ninguém está assim, ou seja, com dificuldade de relacionamento uns com os outros. E daí evitam o enfrentamento da situação para que seja trabalhado. Aí acontece os recadinhos nos estudos, né? Lá no estudo a gente faz um comentário para poder, ou seja, alcançar o outro. Na palestra a gente acaba deixando uma mensagem e vai todo esse dissimulado, entendeu? Ocorrendo ao longo do tempo e não é trabalhado. E o que acontece no final das contas é que tudo isso vai montando-se e no futuro, né, se não for tratado, obviamente, há uma rupção nos relacionamentos. Aí vai montar uma mágoa e ocasionar um rancor que vai ser muito mais difícil de ser tratado, de ser trabalhado, como poderia ter sido antes se tivesse utilizado do Evangelho de Jesus, que diz falar para a gente confessar uns aos outros as nossas necessidades, os nossos erros. Né? É isso que Jesus nos convoca quando fala da simplicidade de coração. A simplicidade de coração não é ser puro anjo na terra ainda no nosso estado. É simplesmente detectar as nossas mágoas, as nossas dificuldades e chegar no meu irmão, na minha irmã e dizer, olha, a sua atitude me magoou muito. O que está acontecendo? Será que sou eu que interpretei errado a sua mensagem, a sua conversa? Ou será mesmo que você quis me magoar? Acertar a situação, trabalhar a situação, e isso que a gente vai, ou seja, trabalhar ao longo do caminho aqui. Então, quando se fala do perdão, obviamente a gente está falando dos nossos sentimentos. Obviamente que a gente está envolvido num mar de emoções, de sensações que nos envolve e que se torna difícil, muitas vezes, certos perdões. Aqueles que são mais, ou seja, profundos, mágoas profundas, traições, né? Coisas assim bem complicadas que dificulta. Então a gente vai trazendo alguns passos aqui para nos ajudar a confrontar tudo isso e trabalhar na nossa vida para nos tornarmos pessoas cada dia mais saudáveis, mais lúcidas, né? E mais eficientes na nossa problemática, na nossa dinâmica de vida. Combinado? Ok. Se vocês não concordarem em alguma coisa, no final vocês têm 30 segundos. Ok, aqui o negócio fica mais difícil. Ok, identificar as emoções e os sentimentos. Eu vou trazer todos aqui já de uma vez, que são... O primeiro passo que nós deveríamos trabalhar em nós, nessa questão do perdão, quando sentimos ferido, é identificar o que está acontecendo conosco em questão de sentimentos e de emoções. Porque quando somos feridos, quando estamos com alguma dificuldade de relacionamento, é porque algumas das nossas emoções ou sentimentos está, ou seja, em problema, né? Está ferido. E se a gente não descobrir, né, o que estamos sentindo, se estou sentindo aflito, se estou sentindo magoado, se estou sentindo frustrado, precisa ser identificado quais as emoções, quais os sentimentos que está me movendo. Eu estou triste com a pessoa? Eu estou frustrado porque eu tinha uma expectativa da Nádia XYZ e daí eu houve aquele acontecido e agora eu estou naquela tristeza, estou frustrado, estou com aquela emoção, com aquele sentimento. Então eu identifiquei esse passo que está acontecendo em mim.
E daí eu vou trabalhar, ou seja, pontos que vai trabalhar a frustração, né, que a gente vai trabalhar mais adiante. Mas o primeiro passo, depois de ser magoado, é identificar o sentimento que me anima. Esse é urgente, quanto mais rápido, melhor. O ideal é que nós, no momento das nossas relações, nós comecemos a identificar o que está acontecendo conosco. Esse seria o ideal. Mas quase sempre a gente vai identificar depois que o estrago já foi feito. Depois que a gente magoou o próximo, depois que o outro nos magoou. Ah, eu não deveria ter feito aquilo. Eu não deveria ter falado nada, deveria ter ficado quieto. Mas ela foi falando. E aquele calor foi subindo, eu fui ficando quente o ambiente. Daí eu falei tudo que devia ter falado, mas não deveria nunca ter falado, obviamente. Só que, ou seja, aí o estrago na pessoa, nos sentimentos, nas emoções da pessoa foi feito e em mim também. O processo mais ideal, obviamente, é que quando começarmos alguma dificuldade que vai levar à mágoa, que vai levar a algum problema nosso, que vai ocasionar a questão do perdão, é que identifiquemos, estou ficando com raiva. Ela está falando, então aquela raiva já está subindo, e daí a gente tem que começar um processo que a gente vai falar mais adiante. Ah, não, já estou ficando assim. Então, ou seja, a gente vai identificando ao longo do caminho, porque quanto mais cedo nós identificarmos a situação, melhor eu vou poder acessar em mim mesmo ferramentas que possam contornar, gerenciar a situação. Não é que muitas vezes a gente vê certas pessoas muito serenas, muito tranquilas diante das situações, não é que eles não estão sendo mexidos por dentro, é que eles já buscaram, já conquistaram certas ferramentas, conseguem manejar a situação internamente de jeito que as forças não se colidem e não ocasionam estrago. Mas é que nesses momentos as forças internas nossas estão todas em colisão. As nossas forças fortes, né? As nossas boas coisas estão ali como que sem saber o que fazer. Então há ali muita coisa boa dentro de nós, à nossa disposição, que a gente não está sabendo usar. É como muitas vezes o profissional que tem muitas ferramentas na sua mão, mas num certo momento ele entra em pânico, não sabe se pega o martelo, se pega o serrote, ou se pega a caneta, e etc. Né? Então a gente precisa estar identificando no início. Obviamente, se há entre nós, obviamente que, ou seja, questões espirituais de mágoa, de rancor, que já se levam anos e anos, que já fora acontecido e que nunca fora tocada, trabalhado, identificado o acontecimento em nós para ser estudado e identificado as melhores opções de trabalho para ser, ou seja, curado. Então daí, ou seja, se há muito tempo, há questões aqui atravessa a vida, na nossa infância, que agora precisa também ser enfrentado da mesma maneira. O que aconteceu comigo naquela época? O que eu estou ainda sentindo? Quais os tipos de emoções? Eu me encontro triste, eu me encontro frustrado, eu me encontro, ou seja, confuso. São questões que a gente precisa endereçar a nós mesmos para que seja então dados os primeiros passos reais para a nossa cura do perdão, para, ou seja, ter um processo mais eficaz. Não há como lançar uma vara mágica e falar, não, eu perdoei, acabou. Depois que ocasionou a mágoa em si, vai ser, se for muito, ainda mais se for uma coisa mais profunda, vai ser difícil de ir lá só fazer assim uma borrachinha lá. Há certos passos, há certos mecanismos em nós que foram acionados, em nós que precisa ser trabalhado um por um, até que refaça a situação e adquirir uma normalidade, na vida. A gente vê muitos casos que acontecem conosco, com o próximo. Houve até o perdão ali. Não há mais nada entre as pessoas ali que possa, ou seja, prejudicá-la. Mas há uma coisa ali entre as duas pessoas ainda. Talvez uma falta de confiança, um medo de confiar de novo, uma certa suspeita de ser machucado ou machucada de novo.
a gente vê que mesmo tendo trabalhado, ainda há coisas ali que precisam ser, no futuro, passo a passo nas relações, serem, ou seja, amadurecidas, reconstruídas, refeitas, né, e recicladas. Estão acompanhando aí? No final vocês vão precisar perdoar muito o palestrante. Uma vez identificada a emoção ou sentimento, deveremos tomar a decisão de tratá-las. Então, uma vez identificado que eu estou magoado, se você estiver magoada, né, é preciso tomar a decisão. Então, no que se faz nesse sentido, a decisão cristã, espírita, é de tratar a situação. Há gente, obviamente, que toma as decisões que não são cristãs e espíritas, que não são adequadas, que é da vingança, que é, ou seja, do ódio, de continuar, ou seja, sem tratar as emoções, mas revidar. Nós nem vamos falar nesse assunto porque acredito que dessa parte nós estamos livres da vingança, certo? Nós ficamos magoados, ficamos tristes, frustrados, tudo isso que a gente está falando que é uma questão pessoal interna nossa. Mas no que se fala da vingança, da perseguição, isso precisa estar fora do nosso cardápio, porque realmente daí, ou seja, nós estaremos em problemas muito mais sérios, né? Porque já é esperado de nós, espíritos cristãos, que a perseguição, vingança de qualquer natureza esteja fora, ou seja, já vencidos por nós. Por isso estamos, agora o que se traz, isso que a gente está falando aqui, ainda é esperado de nós, ainda, mas no futuro, nas palestras que eu vou fazer daqui 1500 anos, vai estar fora, entendeu? Vai estar fora, eu vou estar falando aqui como eu estou falando aqui da vingança e da perseguição, mas por hora está ainda esperado de nós que aconteça tudo isso de uma maneira ou de outra. Então, identificado, vamos trabalhar a questão, não é certo? Então a gente possa aí, né, pegar um segundo para identificar alguma questão interna, alguma coisa que não foi ainda identificado, porque ainda mais se eu sou essa pessoa que não consigo me assumir com as minhas fragilidades e com as minhas possibilidades, acho tão horrível ficar magoado com as pessoas. Não, eu não fico magoado com ninguém. Eu, né, sou espírita e tal. Kardec falou que o espírita verdadeiro é o que esforça constantemente para vencer as más tendências. Não é aquele que nunca fica magoado e etc. Certo? Então, ou seja, não se envergonhe de entrar na casa espírita se você ainda tem dificuldades com o seu próximo, se você está magoada com alguém, se você ainda não conseguiu perdoar ninguém. Ainda, graças a Deus que nós adentramos na casa espírita, que vai nos ajudar. Então procure identificarmos em nós, porque está cheio de possibilidades dentro da casa espírita, com os mentores, com os livros, com as intuições, para ajudar a gente a trabalhar tudo isso em nós. Mas ele está esperando de nós, ou seja, a abertura suficiente para poder nos ajudar a nos intuir ao caminho mais adequado e que vai nos trazer mais possibilidades de tratamento. Perdoar. Decisão de perdoar deve ser tomada de imediato, como já disse. Essa decisão estará afetando as emoções e sentimentos futuros, né? Obviamente. Essa ação fortalece a autoestima, ou seja, uma vez tomada a decisão, é um passo essencial e vai, ou seja, as nossas futuras emoções, comportamentos, pensamentos vai se modificar a partir do primeiro passo. Enquanto não der o primeiro passo, o futuro dos nossos sentimentos, das nossas emoções vai sendo cada vez mais comprometidos. Porque é uma contaminação, obviamente, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas virtudes, porque é como se o organismo, é como se o espírito estivesse envenenado, de algum modo, uns mais, outros menos, mas há lá um veneninho, que não está sendo tratado, e daí ele vai, então, contaminando, e daí a gente começa, ou seja, a ter aqueles comportamentos, né, de mau humor, de irritação constante, ou seja, de não alegria, de que o mundo está sempre meio que escuro.
E muitas vezes, ou seja, transferindo a mágoa que nós sentimos de uma ou de outra pessoa para aqueles que não têm nada a ver com as circunstâncias. E isso a gente vê muito. A pessoa está magoada com o patrão, mas desconta tudo em casa. Está magoada com o palestrante espírita, mas quem paga o pato muitas vezes são os passistas, não sei quem mais, etc. A gente transfere para os outros porque não está sendo tratado, então porque está contaminando as minhas relações que antes eram saudáveis, né? Que antes eram tranquilas, por conta de uma problemática com uma outra pessoa, né? E isso acontece muito. E quando a gente menos vê, a gente está, ou seja, ferindo muitas pessoas aos nossos caminhos por causa de uma situação particular somente com uma ou com outra pessoa. Quando eu tomo a decisão de perdoar, eu já começo a dar esse passo de prevenção de alastramento e contaminação, ou seja, dos mecanismos espirituais que eu possuo, das minhas emoções, dos meus sentimentos e etc. Já vou prevenindo, né? Ou seja, a minha relação com o próximo, porque eu estou em alerta. É como se eu acionasse um botão de alerta espiritual dentro de mim. Tem alguma coisa errada comigo, eu estou frustrado, estou isso, preciso perdoar. Então, as emoções, os sentimentos, como se o espírito estivesse em alerta. Então, nos momentos de relação que nós fazemos uns com os outros, em qualquer parte da vida, tá alerta. Aí estou conversando com alguém, de repente eu altero. Ops, está acontecendo alguma coisa aqui. É porque, né, tem alguma coisa a ver com a nossa relação, ou é porque eu estou com raiva de certa pessoa lá na minha escola? Né? Aí tem aquela alerta que vai dizer, se eu não tenho esse botão de alerta, se eu não me alertei de que alguma coisa está equivocada comigo, aquela situação vai passar inconscientemente, né? Vai passar automático, eu não vou perceber, e daí, ou seja, vai ficar mais difícil na frente. Então, isso vai alterar para melhor, passo a passo, né? Se nós tomamos a decisão no momento da ação, naquele argumento forte, e eu já comecei a tomar ação, como a gente vai falar mais adiante aqui, muitas vezes, ao final do argumento, a situação já foi resolvida. Eu consegui, né, naquele momento, gerenciar todas as circunstâncias e quando terminou ali, está tudo bem, eu não estou magoado. O que aconteceu é que eu acionei os mecanismos internos, trabalhados e educados em mim, que me protegeu da circunstância, mesmo se a outra pessoa continua desequilibrada, querendo me ferir e me atacar, né, ao longo do caminho, naquela circunstância. Mas se eu me eduquei, se eu acionei todos os mecanismos adequados que é possível fazer dentro de mim, no meu espírito, eu posso gerenciar a situação favoravelmente. A gente vê, né, constantemente pessoas até assim não tão evoluídas, saírem de situações tão graves com muita tranquilidade, sem ter que perdoar. Por quê? Porque, ou seja, mesmo no estado normal aqui que nós temos evolutivo, é possível adquirir certas circunstâncias. E nós somos prova disso, que apesar de ainda estarmos com tantas dificuldades, nós já temos passos seguros feitos na nossa caminhada espiritual e moral. Quantas questões que nós nessa vida já vencemos, que, ou seja, se a gente olhasse para trás, meu Deus, eu não acredito que eu agi daquela maneira, né? Como eu fui assim tão emotivo, como pude falar aquilo, hoje em dia não falaria mais, hoje em dia não reagiria assim mais, né? Porque consegui em uma encarnação fazer essa evolução, e nós temos ainda, ou seja, muito tempo nas nossas vidas para adquirir muito mais. Mas é preciso essa maturidade nossa, essa honestidade conosco mesmo. Enquanto a gente não assumirmos o que somos, né, ou o que estamos, melhor dizendo, porque o que somos anjos em potencial. O que estamos ou seja, essas dificuldades, porque isso vai passar.
Mais cedo ou mais tarde eu vou deixar de ser egoísta, vou deixar de machucar alguém, vou deixar de ser machucado, porque isso é temporário. Ou seja, questões que nos acontecem ao longo do caminho, né? Mas enquanto a gente não assumir que circunstâncias como essa acontecem na nossa vida, sem nos diminuir, sem entrar em processo de culpa, etc., como falou bem a música, a gente vai ficar meio que à margem do caminho, somente observando e esperando para amanhã em vencer a situação. É dolorido muitas vezes, obviamente, assumir que alguém pode me machucar, assumir que eu, né, apesar de estudar tanto o espiritismo, a pessoa conseguiu ficar com raiva de mim, né? Muitas vezes fere a vaidade, mas é a pura verdade. Oração, meditação, visualização são medidas eficazes do processo de perdoar. Essas ações nos ajudam a conectar com forças superiores de amor. Ou seja, eu trouxe aqui, né, essa questão do perdão é tão comum nos dias de hoje que a gente pode abrir qualquer revista espiritualista por aí que está falando do perdão, até mesmo revista científica. A gente pode Google lá que vai sair centenas de vídeos, centenas de propostas, centenas de frases. E não é um de nós aqui que vai trazer para vocês uma técnica aí que vai salvar todo mundo. Obviamente, a gente está trazendo reflexões simples aqui, que é a parte de outras tantas reflexões que vocês deverão fazer e deverão buscar. A gente traz aqui a questão da prece em oração. Imaginemos que em todos os momentos difíceis das nossas vidas, de relação, a gente já iniciasse a prece. Quando eu estivesse argumentando com aquela pessoa que bateu no meu carro e dali ela está meio que histérico ou histérica, né, me agredindo, e eu começasse a fazer prece. Senhor Jesus, esta minha irmã, este meu irmão, filho, filha de Deus, me ajude a suportar agora a carga emotiva dessa pessoa. A gente vai então trabalhando certas questões da oração no momento. Imaginemos como seria, né, o final daquilo tudo. Mesmo que a pessoa não se transformasse, nós sairíamos da situação muito melhor do que começou. Imagine que naqueles momentos a gente começasse a fazer a visualização, né, aquela bem rapidinha da pessoa já se aquietando, pensando em possibilidades, porque a gente conhece o poder da mente, da ideoplastia. Quando eu penso em alguma coisa, aquilo vai construir. Da outra vez que a gente falou do pensamento, a gente fez uma girafa aqui. Não foi? Ela está andando aqui ainda até hoje. Mas ela está sendo alimentada, viu? Não se preocupe não. Está sendo evangelizada. Naquele momento do argumento, eu começo a visualizar a pessoa calma. Eu começo a visualizar uma cachoeira, né, ali tranquila com algumas flores. Eu começo a visualizar cenas e possibilidades tranquilas. E aquilo vai trazendo uma circunferência, ou seja, uma criação espiritual em volta nossa, da pessoa, que vai obviamente bloquear toda aquela produção negativa mental da pessoa e nossa, né? Porque a pessoa, apesar de estar envolvida ali naquela circunstância material, ela começa a ser envolvida numa psicosfera de tranquilidade espiritual, que vai então contrabalancear, ou seja, a posição negativa da pessoa, vai minimizar muito a circunstância. E meditação, meditar, né, constantemente no que nos acontece. Então imagine, você passa aí uma revista aí na sua vida, quantas vezes nós oramos nessas circunstâncias como essa. Nós deixamos para orar quando passa, e muitas vezes até demora aí algum tempo, quando aquilo realmente está lá machucando mesmo, que a gente resolve fazer a oração. A gente fala, oh, meu Jesus Cristo, já tem um mês que meu coração está assim, machucado, e que eu estou magoado, eu gosto tanto daquela pessoa, mas aquele dia, aquilo, então, ou seja, já passou um mês. Joana de Anjos fala que se a circunstância passa mais depois de 2 horas, já se torna uma enfermidade grave no espírito. Então, o melhor mesmo é no momento, né?
Obviamente que essa é o ideal nosso. Não acontece sempre, mas não acontece porque muitas vezes nós não tentamos, nós não esforçamos. Nós muitas vezes até gostamos daquele momento, daquele assim, parece que, sabe, a gente queria mesmo que aquilo acontecesse e tal, para poder. Na nossa cabeça a gente acha que vai esclarecer tudo, que a pessoa agora vai saber o que está acontecendo, mas o fato nos induz a ver que esse é só um processo nosso de desculpa de colocar em prática nossas más tendências ainda. Então, visualizar. Se há um processo antigo, né, de perdão, aquele da infância que aconteceu, ou seja, daquele casamento antigo e etc., visualizar a circunstância perdoando, momentos de felicidade, momentos de tranquilidade, aperto de mão, de reconstruindo a situação. E isso, ou seja, vai sendo feito paulatinamente até acontecer o momento do perdão, porque tudo em nós é memória. Tudo que aconteceu conosco na nossa vida está aqui na nossa memória, né? E os estudantes da memória diz que a memória, ainda que, ou seja, é muito mal entendida, mas o que se entende da memória é muito interessante, porque se qualquer memória que nós temos da nossa vida, o momento que eu ativo essa memória de novo, é como se ela, não é que eu trouxesse ela de novo, aquela mesma memória, ela foi recriada novamente. Entendeu? É como se eu lembrasse daquele momento antigo, lá 15 anos atrás, 20 anos atrás, em que houve o processo, a mágoa, lembrasse daquele instante, no momento que eu relembro, eu criei de novo aquela memória. Ela já não é só aquela memória que eu trouxe para cá, ela é criada de novo aqui, no meu brain, né? Na minha mente. E daí, ou seja, ela se torna muito importante e acaba eu não, ou seja, esquecendo. E daí, ou seja, se eu, 15 anos depois, continue a mesma pessoa imatura emocionalmente, espiritualmente, ancorosa, etc., eu reconstruí aquela memória de 15 anos atrás sobre o peso dessas mesmas emoções negativas que eu tenho nos dias de hoje. Agora, se eu, num momento de prece, num momento de visualização, de assessoria espiritual, relembro uma memória, ou seja, com o objetivo de trabalhar, eu vou recriá-la agora, nesse instante da minha vida, com outros componentes que eu não tinha naquela época. Eu estarei reenfrentando a situação agora mais amadurecido espiritualmente, moralmente mais forte, mais compassivo, ou seja, mais amoroso. E a gente vê isso como prova nas terapias de vida passada. Terapia de vida passada muitas vezes leva a pessoa a uma vida passada em uma circunstância super dolorosa, né? Super dolorosa, em que ela está tendo dificuldade e ela enfrentando aquela situação através de uma terapia de regressão de memória, ela cura um trauma. Por que será que é vivenciando de novo aquela mesma memória que aconteceu 200 anos atrás, agora fez com que ela se curasse da situação? Ou pelo menos, ou seja, adquirisse uma normalidade. Porque agora ela está enfrentando aquela mesma circunstância 200 anos depois. E em 200 anos ela conseguiu uma evolução fantástica, né? Ela se tornou mais amadurecida, muitas experiências aconteceram. Ela está, ou seja, quem não evolui em 200 anos, né? Muitas vezes não, mas acaba acontecendo da gente evoluir muito em 200 anos. Então é como se o Adriano agora, ou seja, com os conhecimentos e com toda a experiência e a bagagem dele agora, enfrentasse a mesma circunstância de 200 anos atrás, certo? É a mesma coisa, só que agora é outro Adriano, não é o mesmo mais. E isso tudo a gente pode, ou seja, trabalhar. Então, a cada momento que eu tenho o objetivo de relembrar alguma circunstância negativa,
da minha vida, eu preciso, né, buscar o que eu tenho de melhor para poder enfrentar a mesma circunstância. Isso referindo-se ao perdão ou não. Só lembrar das circunstâncias negativas, dos pesadelos passados, etc., não vale, porque, ou seja, eu estou levando junto comigo uma carga negativa de emoções e sentimentos que muitas vezes não vai trabalhar as circunstâncias. Por isso que o processo de meditação nos ajuda muito, porque meditar significa também encontrar-se com poderes superiores de amor, que vai agregar a nós para poder enfrentar as circunstâncias que está dentro de nós. E aqui a gente está falando aqui, né, no processo do perdão, se eu tenho mágoa com alguém, se é possível, a gente tem que procurar a pessoa. Muitas vezes é possível, o que nos falta é coragem para poder buscar a Marili e explicar para ela que ela me magoou. Não sei porquê, mas aconteceu. Falar com o esposo, falar com a esposa, etc. Então é preciso buscar a pessoa, se for possível. E a grande maioria das vezes é possível, né? Nessas questões mais fáceis. Muitas vezes, é claro, tragédias de morte, estupros e coisas assim, muitas vezes não é possível ir lá buscar a pessoa para poder conversar, dependendo do processo. Mas a grande maioria das vezes é possível a gente falar de cara a cara, né? Então a gente precisa buscar isso. E muitas vezes, né, uma grande maioria, pelo menos entre nós, são circunstâncias tão pequenas, mal entendidos, que vai, né, ruindo um trabalho, ruindo a nossa felicidade, o nosso bem-estar do dia. A pessoa nem pensou que tinha me magoado. Aconteceu a circunstância, no momento ela estava desequilibrada, que ela nem pensou, e eu fiquei ali 2 meses, a outra pessoa nem sabe que me magoou. Fazendo essa palestra, uma pessoa me contou uma história dela lá do ser. Ela falou que na casa dela, aquelas casas que são bem estreitas, assim, que aqueles drivewayzinhos do lado, um perto do outro, que cabe só um carro estacionado na frente. E tem a professora lá, que estaciona o carro todo dia na frente da casa dela ali, pega toda a vaga. E aí um dia ela viu lá um cone na frente do carro da mulher ali, encostado no driveway do vizinho. E ela falou, nossa, mas que esse vizinho, por que ele foi colocar aquele cone ali? A pessoa não está tomando o driveway dele, está encostada ali no limite. E daí ela ficou com aquilo, entendeu? Já tinha ficado com raiva do vizinho, meio que de mal do vizinho, já estava ali não aguentando mais, já tinha passado um mês que o cone estava lá, parado lá. E daí ela saiu lá, um dia lá, e o vizinho também, por coincidência, saiu também, e eles conversando. O vizinho falou, você que colocou esse cone aí? E ela falou, e foi você que colocou o cone aí? Vocês sabem, no final das contas não tinha sido ele nem ela que tinha colocado o cone. Algum espírito encarnado colocou o cone lá, né? Talvez o vizinho tivesse com a mesma mágoa, tivesse com a mesma coisa, né? Poderiam ficar, ou seja, ali um problema de vizinho forever. Então isso acontece nas nossas relações. Se ela tivesse no primeiro dia falado com o vizinho, olha, eu vi o cone lá, foi você que colocou? O que está acontecendo? A gente está perturbando a sua paz e tal. E ele falou, não foi eu que coloquei, não, que interessante, né? Nada tinha passado ali dos primeiros minutos, mas a gente prefere esperar aquilo crescer dentro da gente, né? É masoquismo, gente. A gente precisa. Jesus nos convida a essa sinceridade, seja o seu sim, sim, não, não. Né? Convidando assim uma certa clareza entre nós. Se não for possível conversar com a pessoa, porque muitas vezes não é possível, realmente não é porque a gente não quer, mas não é possível, por várias circunstâncias, né? A gente busca uma pessoa de confiança para conversar. Tem um atendente da casa espírita, tem um amigo de confiança, para a gente falar o que está acontecendo. Olha, eu fiquei tão magoado, tô assim, já tem 10 anos que eu tenho raiva dessa pessoa. E eu não consigo vencer. E lá na casa espírita o pessoal falou que o espírito é evoluído. E a gente precisa
Então, ou seja, procure a pessoa de confiança e explique a situação. Abre seu coração, abre sua mente para uma pessoa de confiança. Vai ter sempre alguém de confiança. Mas se acaso, mesmo de tudo, não tiver ninguém de confiança encarnado, procure o seu espírito guia, né? Crie um personagem espiritual que seja o seu espírito guia. Né? Senta aqui. Né? Olha, eu tô com essa problemática e tal. Fala das suas mágoas, fala do rancor, fala de que está acontecendo e pede conselhos. Porque nós vamos escutar na acústica da nossa mente o que deveríamos fazer. Só nesse processo de diálogo, mesmo que seja um personagem, entre aspas, fictício aqui, vai haver uma terapêutica muito boa, assim afirma os terapeutas, e a prática também comprova tudo isso. Né? Muitas vezes no nosso processo de oração a gente convida o nosso espírito guia, muitas vezes fazendo o evangelho no lar, encarnado, sozinho, muitas vezes a gente está falando da problemática ali. A gente não sente um feedback, a gente não sente uma resposta. Então toda essa terapêutica aqui, ela é eficaz, mas obviamente que, ou seja, precisa de trabalho. O perdão muitas vezes leva tempo, né, e trabalho. Repetir, como disse Jesus, é repetir as mesmas ou outras terapias que a gente sabe é essencial. Essencial. Não dá para fazer só uma precezinha e achar que já perdoou. Se perdoou, graças a Deus, muito bem. Né? Seria o ideal, mas muitas vezes não é possível através de uma meditaçãozinha só, de uma ida na casa espírita. Não, é preciso repetir 70 vezes 7 vezes para poder muitas vezes adquirir o ponto que a gente quer chegar. Dê a si mesmo tempo de perdoar, né? Muitas vezes não é possível perdoar de imediato, então tem que dar tempo a si mesmo. Evite a culpa se ainda não conseguiu perdoar. Perdoe a si mesmo se ainda não conseguiu perdoar. Se nós não conseguimos perdoar, ter culpa, assumir a possibilidade da culpa, aí vai piorar a situação. Muito mais. Eu não consigo perdoar, eu sou um réu, mereço nascer no planeta mais inferior, não mereço felicidade porque ainda não consegui perdoar meu pai que me maltratou muito, que abusou, né? Isso não ajuda em nada. Né? A culpa por não perdoar alguém não ajuda em nada. Só piora as circunstâncias. Né? Então a gente precisa dar tempo. Né? E nos perdoar, como coloquei aqui, nos perdoar por não perdoar o outro ainda. Eu sou um ser humano com tantas ainda mazelas e dificuldades do passado que muitas vezes não é possível perdoar de um dia para o outro. Eu preciso saber disso, né? Para a gente não entrar nesse processo contraprodutivo da culpa, que não leva a nada. Porque nós trazemos do passado, ou seja, quantas milhares de pessoas já entrou em contato conosco, quantas pessoas já nos machucou, quantas pessoas nós já machucamos. E muitas vezes a gente fica até surpreso com pequenas circunstâncias que acontecem na vida do próximo, na nossa vida, que nos magoa. Por que será que muitas vezes coisas pequenas nos magoam? Há várias teorias, obviamente, mas uma das nossas dificuldades é que nós já fomos machucados na mesma tecla muitas vezes. E daí a gente chega para essa encarnação cheia de otimismo e tal, e a gente acaba encontrando pessoa, talvez até a mesma pessoa, que nos machuca de novo na mesma tecla. Repete o mesmo comportamento. Talvez eu até casei com o mesmo marido passado, e agora o danado ou a danada está tendo o mesmo comportamento. Né? É meio simples, mas, ou seja, eu já fui magoado tantas vezes nessa mesma tecla, que agora tá difícil. Então a gente vê a pessoa e fala, como é que a pessoa pode magoar por uma coisa tão banal? Mas é porque se você não sabe que essa pessoa ou outra pessoa já machucou ela 300 vezes. Na mesma tecla. E agora ela já ficou tão sensitiva naquilo que basta muitas vezes um sinal para ela desconfiar. Muitas vezes a pessoa já foi traída tantas vezes no passado que ela fica desconfiada de todo mundo que vai traí-la de novo agora. Num relacionamento, aquela esposa começa a ter, inconscientemente ela reconhece um certo comportamento que é parecido com aquele do passado.
E daí ela fica magoada, fica desconfiada. Ou muitas vezes a gente traz tudo isso para a nossa vida, né? A gente transfere para as pessoas. Adriano está tendo o mesmo... Essa é inconsciente, está tendo o mesmo comportamento daquelas pessoas do passado que me machucou. Então ela tem problema de confiança, não consegue confiar quase em ninguém. Né? Porque isso ela traz do passado. E ela não sabe, nós não sabemos disso. E um outro ponto muito interessante que a gente estudando a questão do perdão, que tem a ver com o nosso caráter, é a capacidade, muitas vezes, mais fácil ou mais difícil de perdoar também. A gente vai perceber que a gente tem mais dificuldade de perdoar as pessoas naquilo que a gente é mais forte, daquilo que a gente tem menos... suponhamos, muitas pessoas conseguem perdoar facilmente umas certas mentiras, né? Certas traições. Por quê? Porque muitas vezes ela também traz aquele mesmo comportamento. Ela é fraca na mesma tecla da outra. Mas se ela é forte naquilo, ela assume que todo mundo tem que ser forte naquilo. Não, ninguém pode mentir. Ninguém. Eu não minto. Por que os outros podem mentir? E isso vai... não. Eu não tenho ciúme, não sou ciumento. Então, se alguém for ciumento comigo, eu já logo fico magoado. Porque é na tecla que eu sou mais forte. Mas se eu for ciumento, eu consigo perdoar todo ciumento e toda ciumenta. É como se eu estivesse abonando os mesmos comportamentos dos outros, mas quando eu não estou com aquele comportamento, daí eu fico magoado, milindrando por tudo. Isso é o chamado milindre. A gente acha que se eu já consegui um certo degrauzinho de conquista, eu assumo que todo mundo tem que ter, ou seja, conquistado as mesmas conquistas. O que nós não levamos em consideração é que aquilo que eu estou melhor, o outro está pior. Mas aquilo que eu estou pior, o outro está melhor. Então, daí o momento é esse. Que eu estiver mais forte, melhor naquilo, eu vou perdoar o próximo, porque eu sei que ele está frágil naquele ponto. O mesmo vai acontecer com o próximo. Se a gente levar tudo isso em consideração, a gente ia viver muito mais feliz. A gente ia levar em consideração que todos nós somos falhos em vários pontos. E que somos fortes também em vários pontos. Conseguiram aí? Tá conseguindo acompanhar aí? Porque só tem 3 minutos, gente, que não vai dar tempo de... Se vocês não estiverem acompanhando, desculpem. Ou seja, dediquemos tempo, esse é um passo muito essencial para nós nos conhecermos. E o processo de autoconhecimento, né, ele requer esforço, dedicação, porque nós vamos descobrindo constantemente as nossas virtudes, né, aquilo que a gente é melhor e aquilo que a gente ainda precisa trabalhar, aquilo que ainda nem começou a trabalhar ainda. Isso vai nos ajudar a gerenciar o nosso mundo de relação. A gente muitas vezes aventura em certas relações por falta de conhecimento de nós mesmos. A gente acha que está muito forte, que está muito virtuoso, etc. A gente entra em cada encrenca incrível. Outras vezes a gente está suficientemente bem para entrar em certos tipos de relação, de projetos e tal, mas a gente... não se conhece ainda e a gente acaba, ou seja, não abraçando um trabalho ou um projeto que a gente poderia se dar muito bem. Então esse processo de auto nos conhecer com o Evangelho de Jesus é uma das ferramentas mais eficazes de prevenção contra os nossos ferimentos, contra a questão que envolve o perdão. E esse processo de autoconhecimento só se dá através de relação uns com os outros, através do trabalho. Ninguém se autoconhece apenas com estudos psicológicos, espíritas. Não. Isso aí a gente tem teorias do que poderíamos ter. Né? É no momento que eu estou em relação com o próximo, é que vai surgir aquilo dentro de mim. Daí eu vou realmente atestar, né, dentro de mim o que está acontecendo. Porque não dá para a gente falar que nos conhece apenas por ler livros e possibilidades, né, que a gente poderia ter. Então, não dá para poder nos conhecer evitando o próximo, evitando o conflito, né, evitando as nossas relações uns com os outros, evitando os projetos de vida, etc.,
simplesmente pelo fato de que eu posso me autoconhecer através de alguns estudozinhos de livros espíritas ou livros psicológicos. A gente vai estudar tudo isso, vai dar uma base teórica para a gente fazer comparações diárias. Foi lá ouvindo aquela palestra que eu fiquei assim. Foi lá ouvindo sim que eu me alegrei. Foi lá fazendo isso que eu me senti assim. Foi lendo isso, foi fazendo aquilo outro. E a gente então vai tendo tudo isso como trabalhar. E é Jesus que nos recomenda tudo isso. E daí no processo de caridade, a gente vai solidificar o nosso autoconhecimento. E a gente vai então sermos, ou seja, protegidos por tudo isso, porque o que nos protege verdadeiramente de qualquer ataque que seja é o amor. É o amor. Isso nos protege verdadeiramente, porque o Espírito Superior, por que eles não se sentem magoados? Porque o Espírito está protegido em si, ele é, ou seja, inteiro, né? Ou seja, as suas emoções, os seus sentimentos estão fortes, e aí podem colidir forças pesados como forem, que eles não vão, ou seja, quebrarem tão facilmente. Mas por hora a gente é meio, né, assim, vulnerável, e é preciso entender isso e ter caridade consigo mesmo. E daí quando a gente assume essa nossa vulnerabilidade, a gente está em constante vigilância, a gente está em constante busca, a gente está em constante contato com forças superiores. Daí, ou seja, a gente tem mais possibilidades de sermos pessoas mais saudáveis espiritualmente, moralmente, amando uns aos outros, sem ter que, ou seja, perdoar alguém mais tarde com situações mais graves. Isso acontece conosco. Muito obrigado por todos e nos perdoe.